Então, boa noite a todos. Muito bom estar aqui nessa casa maravilhosa novamente, né? Essa casa toda iluminada, onde tem como guia, né? Como benfeitores, como protetores dessa casa, esses dois apóstolos de Jesus, né? Paulo, Estevão, seguidor de Jesus. Então, para quem leu o livro Paulo e Estevão, né? Com certeza sentiu ali aquela emoção daquelas narrativas ditadas por Emmanuel. Então, muito bom nós estarmos aqui sob a proteção desses benfeitores espirituais, né? É um privilégio para cada um de nós, porque hoje, quarta-feira, 7 de setembro, feriado, e a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui, e nós estamos aqui sob essas bênçãos grandiosas, né, que a espiritualidade preparou esse ambiente para receber todos nós aqui com muita antecedência. Não foi hoje, não foi ontem, ao longo da semana eles vêm preparando, porque já de antemão sabe quais são as pessoas que vêm aqui. Eles sabem quais as pessoas que vêm na segunda-feira, quais são as pessoas que vêm na quarta-feira. Então já vai preparando e sabe também que nós não estamos aqui sozinhos, né? Tem aqueles que nos acompanham ao longo do dia, ao longo da semana. Então a espiritualidade, já sabendo que eles vêm também, já prepara para que nós aqui recebemos o tratamento e os que nos acompanham também, tá? Então, quando a gente vem aqui, nós somos beneficiados e aqueles que nos acompanham também. É um ato de caridade que nós estamos praticando aqui nesse momento, tá? Em nosso benefício e em benefício dos outros. Então, hoje nós vamos falar aqui de um tema, de um assunto que diz respeito a cada um de nós. Porque quem é que não quer obter a cura real, a cura definitiva? Tem alguém aqui que não quer, que não deseja? Todos nós queremos libertar realmente dos nossos males, né? Então, o Tiago, o apóstolo de Jesus, o apóstolo de Jesus, ele apresenta para nós aqui nesta noite o remédio salutar. A lição que nós vamos comentar aqui, ela está contida no livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos estudar aqui a lição de número 157 do livro Vinha de Luz. O título da mensagem é O Remédio Salutar. Então nós vamos ver que remédio é esse que o Tiago, porque o Emmanuel, ele pegou uma carta de Tiago e vem disseminar para a gente, vai facilitar o nosso entendimento dessa carta de Tiago. Então, Tiago, que está no Novo Testamento, no capítulo 5, no versículo 16, o Tiago escreveu assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então está aí o remédio, tá? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Esse é o medicamento que nós não iremos encontrar na farmácia, em lugar nenhum, porque esse remédio ele está dentro de cada um de nós. Mas aí que nós possamos tomar esse medicamento, tem ali as orientações, tá? É o que nós vamos ver aqui. O Emmanuel, então, ele pegando essa carta de Tiago, ele vem dizer assim pra gente, que a doença, ela sempre constitui um fantasma terrível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. E não é isso que nós vemos no nosso cenário aqui, as pessoas doentes, os hospitais lotados, né? Os consultórios cheios de pessoas para atender. Então a gente vê que tem pessoas doentes em todos os lugares, né? Em qualquer rodinha de conversa tem reunido ali 5 pessoas. O assunto que mais assim está em pauta geralmente sobre doenças. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sofro disso, eu sofro daquilo. Eu faço caminhada todos os dias. Então sempre assim na minha frente tem umas senhoras, 3 senhoras. Todos os dias elas estão na minha frente.
E é interessante que o assunto desses 3 senhoras é somente de doença. Eu nunca, já vi alguns meses, eu nunca escutei elas assim conversando outro assunto a não ser de doença. E é uma receitando um remédio para outra, um chazinho, alguma coisa. Então, é isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Mas aí ele fala que, entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é positivamente diminuto. Então ele está dizendo que a grande maioria das nossas doenças, elas não são do corpo, elas são da alma. As doenças da alma. São os nossos pensamentos em desequilíbrio, os nossos pensamentos em desajuste, e que vai corresponder no nosso corpo. Porque a ligação da mente com o corpo, essa interação da mente com o corpo, ela é ininterrupta, é sem cessar, não para de forma nenhuma. Então, um pensamento desequilibrado, um pensamento desajustado vai refletir no nosso corpo físico em forma de doença. Por isso que a própria Organização Mundial de Saúde, ela já definiu que não existem doenças, e sim existem doentes, tá? Então, Emmanuel está dizendo que a grande maioria, para não dizer 100%, as doenças que manifestam no nosso corpo, a causa não é o corpo é o efeito, porque a causa dessas doenças é na nossa alma, tá? Porque os nossos pensamentos, eles refletem no nosso corpo. E será que nós paramos de pensar? A nossa mente, ela trabalha também sem cessar. O nosso pensamento, ele está ali atuante. Isso não para de forma nenhuma. A Joana de Anjos, ela fala assim pra gente que os estudiosos do pensamento, eles asseveram que nós, ao longo do dia, o dia composto de 24 horas, nós temos mais ou menos 95 mil pensamentos. Agora, esses 95 mil pensamentos, infelizmente, não são a maioria saudáveis. Pelo contrário, a maioria desses 95 mil pensamentos, ela fala que são pensamentos de ressentimento, de ódio, de animosidade, de tristeza, são pensamentos vulgares, são pensamentos repetitivos e são pensamentos também que eles são elaborados de uma forma sem a pessoa saber. Às vezes a pessoa está quietinha, caladinha, paradinha. A gente pergunta assim, o que você está pensando? E nada. Mas ninguém consegue ficar pensando em nada. Nós estaremos sempre pensando em alguma coisa, porque o nosso cérebro trabalha constantemente. Então, quando nós emitimos um pensamento de ressentimento, um pensamento de ódio, um pensamento de animosidade, de tristeza, de mágoa, esse pensamento ele vai refletir no nosso corpo em forma de doença, tá? Daí o apóstolo Tiago vem falar pra gente a necessidade de nós equilibrarmos os nossos pensamentos, tá? Eles falam assim que quando nós emitimos pensamento de bondade, pensamento de amor, vai refletir no nosso corpo em forma de saúde, em forma de paz, em forma de equilíbrio. A Joana de Anjos, ela nos diz que a nossa vida, ela atua em movimento circular, tá? Então, os nossos pensamentos, quando nós emitimos um pensamento, esse pensamento ele vai expandindo, expandindo. E ele vai sintonizar, ele vai conectar com os pensamentos do mesmo teor, da mesma cor, da mesma vibração. Mas aí ele volta para o nosso fulcro de origem. Se eu emito um pensamento de ódio, de ressentimento, ele vai de forma circular, ele vai assimilando com todos os pensamentos do mesmo teor. Pensamento de ódio, pensamento de animosidade, e volta para o órgão emissor com muito mais intensidade.
Faz um teste um dia desse com pensamento positivo, negativo não, tá? Faz um teste um dia desse, pensa assim no bem, no amor, na caridade, no pensamento de ajudar o próximo, de saciar a fome das pessoas, dos famintos, de levar o medicamento a uma pessoa que está doente. Pensa, firma esse pensamento na cabeça. Esse pensamento nosso de ajuda, ele vai atuando, vai sintonizar com outros pensamentos de ajuda e volta para nós em forma, aquela tranquilidade que nós sentimos, porque o pensamento positivo, a vibração dele é uma vibração boa, é uma vibração elevada. Então, com esse pensamento positivo, nós iremos sintonizar com os espíritos superiores, que eles vibram numa faixa muito mais elevada. E são eles que vão passar para nós as orientações necessárias, as sugestões que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Então, quando a gente emite esse pensamento positivo, ele sintoniza com todos do mesmo teor e volta para nós em forma de paz. E tem dia que isso acontece conosco. Às vezes nós estamos no nosso lar, ou mesmo no trabalho, e de repente a gente sente assim aquele bem-estar, aquela paz. A gente olha para um lado, não está vendo nada, olha para o outro, não está vendo nada, e vem aquela paz, aquela leveza, para que a gente sente assim um ar gelado descendo sobre a nossa cabeça, né? A gente dá vontade de cantar, fica alegre. Isso, quando nós sentimos desse jeito, é um pensamento de bondade que nós tivemos, e ele assimilou com os pensamentos mesmo e voltou para nós com essa maravilha, com esse bem-estar, tá? Então é assim, então é vigiando os nossos pensamentos que nós iremos melhorar. Ela diz assim que a grande maioria é constituída de ressentimento, né? Então, quando nós invertemos, nós vamos sentir um bem-estar muito grande, tá? O Emmanuel, ele vem nos dizer lá no livro Pensamento e Vida, ele fala que quando nós cultivamos melindres, quando nós cultivamos desgosto, irritação, mágoa, é o mesmo que semear espinheiro magnético e adubar no solo emotivo da nossa existência. Então, quando nós cultivamos mágoa, desgosto, ressentimento, porque tem pessoas que são tão sensíveis à mágoa, qualquer coisinha magoa, né? Se a pessoa faz aniversário e ninguém lembrou, ninguém deu um telefonema, ou então passou uma mensagem, a pessoa já fica melindrada, já fica magoada, já quer vingar, que no aniversário da pessoa que não lembrou dela, ela também vai fazer o mesmo, né? Tem pessoas que têm aquela facilidade para magoar, e quando fala que está magoada, coloca a mão aonde? No coração. Porque o nosso coração é onde circula essas más águas. A mágoa é uma má água circulando no nosso coração. Então, quando nós cultivamos esses pensamentos, é a mesma coisa que um imã está sendo atraído para o nosso coração. E isso vai nos prejudicar. Por que que hoje as pessoas estão tão enfermas como estão, né? Com dor de cabeça, com problema de úlcera, gastrite e tudo mais. Geralmente são esses pensamentos em desequilíbrio. O Divaldo Pereira Franco, ele fala que nós, né, somos muito sensíveis à mágoa, qualquer coisinha magoa, e muito insensível ao perdão. Ah, eu não perdoo de jeito nenhum, fulano vai me pagar. Gente, mas quando nós insistimos em não exercitar esse perdão, o prejudicado é quem? O prejudicado é a outra pessoa? Não, o prejudicado somos nós mesmos. Às vezes a pessoa fala assim, eu não perdoo, achando que está punindo o outro que ofendeu. Talvez o outro nem sentiu que ofendeu,
ele falou sem pensar, ele não teve a intenção de ofender, de magoar a pessoa, mas devido à sensibilidade em guardar ressentimento, a pessoa se sente ofendida, né? Ah, eu não vou perdoar, não, ele vai me pagar. Mas quem, a pessoa, o prejudicado, somos nós mesmos, quando nós endurecemos o nosso coração. E Jesus já não falou a respeito do perdão? Jesus, ele não pôde entrar assim, com mais afinco, nessa questão do perdão, porque a própria ciência, na época era uma ciência muito atrasada, não tinha como amparar esse conceito de Jesus. Mas hoje, a própria ciência, né, a própria física quântica, veio mostrar para a gente os benefícios do perdão. Se a gente procurar lá na internet quais são os benefícios do perdão, estudos científicos comprovando, nós vamos ver uma lista enorme de estudos científicos que foram comprovados o benefício do perdão e o benefício da oração para as pessoas que estão doentes. A gente vê mesmo até na questão da água. Tem um japonês que ele fez um trabalho, um estudo com as águas. Ele colocou vários vidros de água, né? Vários vidros de água, e ele colocou aquelas músicas heavy metal, rock, aquelas músicas mais pesadas, e ele via que nesse momento a água ficava escura. E quando ele colocava as músicas clássicas, formava cristais na água. Gente, e nós não somos semelhantes? Então, quando nós tiver pensamento de paz, o nosso corpo ele vai corresponder em forma de saúde. Então, para que nós estragarmos o nosso corpo, que ele é um instrumento de trabalho do Espírito aqui na Terra? A Joana de Ângela nos diz que cultivar esses melindres, desgosto, faz com que nós intoxicamos o nosso corpo por conta própria, gente. Intoxica o nosso corpo. Nós vamos afetar com esse comportamento o sangue, os nervos, as glândulas, todos os órgãos do nosso corpo, com esse comportamento que está na nossa mente, que está no nosso querer e que está na nossa vontade. O Emmanuel ele diz assim que todos os nossos sintomas mentais depressivos influenciam a célula do processo de mitose e estabelecendo um fator de desagregação. Então, quando as nossas células estão naquele trabalho de mitose, que é a reprodução das células, e as nossas células do nosso corpo, elas recebem o comando da nossa mente. E quando elas estão nesse processo de reprodução, recebendo o comando da nossa mente, elas vão reproduzir em forma desordenada. É onde vem as doenças, é onde vem o câncer também. Geralmente o câncer é devido à multiplicação das células desordenada e doente, recebendo o comando mental. Vocês estão vendo a importância de nós procurarmos manter o nosso pensamento mais elevado? Porque a nossa casa mental, quem manda nela somos nós. Nós estamos mergulhados no oceano de vibrações, onde nós emitimos vibrações e recebemos vibrações também. E que tipo de vibração que nós estamos emitindo? Será que nós estamos emitindo vibrações positivas ou vibrações negativas? Nós emitimos e recebemos também. E nós vamos escolher as vibrações que nós iremos receber de conformidade com aquelas que nós estaremos emitindo. Daí, mais uma vez, os nossos pensamentos elevados. O Emmanuel, quando ele fala das moléstias, né, que a maioria delas é de ordem mental, ele não está se referindo àquela que nós já trazemos do passado, não. Porque os nossos sofrimentos de hoje, eles têm duas causas. As causas anteriores das nossas existências e as causas de agora. As causas do passado não tem como nós pegar uma borracha e apagar, não é verdade? Essa está conosco para que nós possamos administrar
o efeito das causas passadas, que são as doenças que nós trazemos. Mas as de agora, que são as causas atuais das aflições, essa nós podemos cessar com o nosso comportamento, né? E aí o Allan Kardec, ele cita várias situações que o sofrimento é causado por nossa própria vontade. Ele fala das uniões infelizes, né, que quantas pessoas que unem-se a outra, mas que o coração não foi consultado, foi devido ao interesse, e as pessoas estão sofrendo, estão passando por angústia, por ansiedade, por sofrimento de toda sorte. Ele fala também do mau comportamento das pessoas, o orgulho, o egoísmo, tudo isso faz com que as pessoas sofram. São as causas atuais dessas aflições e que nós podemos muito bem cessar esse sofrimento, tá? Então, a nossa vida de hoje, meus irmãos, ela é de acordo com o nosso pensamento. Nós é que determinamos que tipo de comportamento que nós queremos para nós, através do Evangelho de Jesus que está nas nossas mãos há quanto tempo? Porque hoje ninguém mais pode alegar, eu não conheço o ensinamento de Jesus. Todos nós conhecemos. O Evangelho de Jesus, ele está em nossas mãos há muito tempo. O que está faltando para cada um de nós é aquela vontade firme, decidida mesmo em assim, seguir os ensinamentos de Jesus. E ele deixou como lei para todos nós a lei do perdão. Quando ele fala do perdão das ofensas, quando Pedro ele pergunta para Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? É até 7 vezes? E Jesus diz que não, que é 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão ele deve ser praticado a todo momento. As pessoas falam assim: ah não, mas perdoar, acha que o perdão ele está linkado com o esquecimento. O perdão não tem nada a ver com o esquecimento. Quando nós passamos a esquecer as coisas, significa que nós estamos no processo de mal de Alzheimer, que é o esquecimento. Então o perdão não tem nada a ver com o esquecimento. O perdão é nós entendermos aquela situação. É nós saber que aquela pessoa que nos ofendeu, que nos machucou, que nos prejudicou, ela não está no seu melhor momento. E aquele que sabe mais, ele tem por dever ajudar aquele que sabe menos. Como é que nós vamos exigir um comportamento de uma pessoa que nos prejudicou? Ora, nós podemos afirmar aqui que uma pessoa sadia mentalmente, sadia moralmente, ela não vai ofender ninguém. Toda aquela pessoa que nos ofende, aquela pessoa que nos prejudica, aquela pessoa que nos rouba, que nos maltrata, que nos abandona, que nos decepciona, é uma pessoa que está doente moralmente. E qual deve ser o medicamento para essa pessoa? A mesma moeda? Dar o mesmo troco? Não. Jesus ele já nos ensinou, se alguém bater numa face, oferecer a outra. Não é, eu tomei um tapa, então baixo do tapa. Não é. Jesus falou no sentido figurado, tá? Que ele falou. Então, qual é o remédio para a ofensa? É o silêncio, é o não revidar. Por isso que as pessoas estão muito doentes devido guardar no seu coração essa desvenida, essa mágoa, esse ressentimento. E para isso o médico não consegue resolver. E as pessoas estão escravas dos médicos. O médico ele é obrigado a resolver a situação da pessoa, que o problema não está no efeito, que o corpo está na alma. E ele não vai passar um medicamento para curar a alma, porque a cura da alma está em nós mesmos. Então, esse assunto vem nos alertar em relação ao nosso comportamento. Lá no plano espiritual, todos nós imploramos para reencarnar. Todos nós imploramos para estar aqui sob a bênção do corpo físico. E chega aqui com qualquer aborrecimento, eu não mereço passar por isso, e vai acumulando esse ressentimento no coração, vai prejudicando a nossa existência e vai fazer com que nós iremos chegar no plano espiritual
antes da hora. Porque todos nós que partimos do plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a nossa vida verdadeira, não é aqui no mundo material, mas sim no plano espiritual, é a verdadeira vida, porque nós somos espíritos e que estamos habitando esse corpo material. Então, muitos de nós estamos retornando para lá antes da hora, estamos antecipando. E nós saímos de lá com um bilhete de volta com a hora certa. E chegamos lá antes da hora devido estragar o nosso corpo físico. Os rins comprometidos, os pulmões comprometidos, o coração principalmente. O que adianta a pessoa fazer caminhada, fazer ginástica, cuidar, tonificar o corpo físico, sendo que a alma está doente, a alma está destrabalhada? Então é necessário haver essa conexão da mente com o corpo, a mente sadia. As pessoas estão preocupadas em cuidar do corpo, mas o corpo ele fica aqui. Com a morte o corpo fica. E se não curar a alma, vai retornar para o plano espiritual, vai continuar lá doente do mesmo jeito. O André Luiz, no seu livro Os Mensageiros, lá ele descreve para a gente o cenário lá do plano espiritual, dos espíritos que retornam para o mundo espiritual doente, necessitando de médico, pessoas aleijadas, do mesmo jeito que estavam aqui. Então nós devemos dar prioridade à cura da alma e não só a do corpo. Porque o médico, aqui a nossa medicina, ela cuida do efeito, ela vai tratar o corpo. Por exemplo, a pessoa que ela dá o câncer, né? Ela vai lá, faz a cirurgia, passa por todos os tratamentos da quimioterapia, da radioterapia e tudo mais. Mas se ela não modificar os seus pensamentos, os seus sentimentos, pode ser que ela venha dar outra doença. Por quê? A doença não está no corpo, e sim na alma. O médico, certa feita, um cancerologista, ele foi fazer uma palestra lá no Grupo Espírita Emanchê, na qual eu faço parte. E a especialidade dele é em câncer de mama, né, nas mulheres. E aí, então, ele contando assim, que quando as pacientes dele vai lá, né, que faz o exame e vê que está com câncer, à primeira vista vem todo ali aquele susto, né, aquele medo e tudo mais. Depois que ele conversa com elas, que inicia o tratamento, que elas vai acalmando, vai acostumando com a doença, ele pergunta assim: você tem uma ideia de onde originou esse câncer? Ele pergunta para as suas pacientes. E aí, geralmente, quase todas elas falam que foi uma mágoa do marido atual, uma mágoa do ex-esposo, uma mágoa da sogra, uma mágoa do pai, uma mágoa da mãe. Geralmente elas falam que o que originou aquele câncer foi uma mágoa. E eu e meu esposo assistimos um filme também, já tem alguns anos esse filme. Esse filme chama Meu Pai. Esse filme é a história de um senhor, ele deu câncer. E o filho dele, que cuidava muito bem do pai, levou ele todos os médicos especialistas lá nos Estados Unidos. E ninguém conseguiu curar esse senhor. E o filho, então, ele levou no curandeiro. Chegando no curandeiro, quando ele deitou assim na maca, o curandeiro foi passando uma pedra de cristal assim no seu coração, foi passando e falou assim: aqui, ó, tem muita mágoa represada. Então, olha, não quero dizer aqui, não estou afirmando de forma nenhuma que todas as pessoas que estão sofrendo de câncer, que seja mágoa no coração, não estou dizendo isso. Mas o que os Espíritos vêm nos dizer é que a grande maioria é uma mágoa. E que desencadeou tudo isso. O Emmanuel, ele fala que conforme o nosso pensamento, a nossa conduta mental, o câncer, a tuberculose, a úlcera, a lepra, são fenômenos secundários, porque a causa primária está no desequilíbrio da alma. Então, quando surge o câncer,
câncer já é a manifestação do estado mental em desequilíbrio. E nós vamos recordar aqui o André Luiz. Ele mesmo conta a sua história lá no livro Nosso Lar. Quando o André Luiz ele foi acolhido na colônia Nosso Lar, e que o médico foi olhar ele lá, foi mostrando quanto que foi comprometido os órgãos do seu corpo, os rins, o fígado, os pulmões e tudo mais. E aí o médico fala para ele que o câncer foi um fenômeno secundário, devido à forma dele de tratar as pessoas. O André Luiz ele era muito ríspido com as pessoas. Então, como ele tratava mal as pessoas, elas não falavam nada, mas emitia vibração negativa para ele. E essa vibração ele ia absorvendo. Foi onde originou o câncer no intestino. Porque ele desencarnou devido à cirurgia que ele fez para retirar tumor cancerígeno no seu intestino. Então, essas doenças geralmente aparecem como efeito secundário. É igual vai aumentando ali esses pensamentos em desequilíbrio, é igual uma panela de pressão, que a válvula explode. Assim é o nosso corpo. Meus irmãos, a tessitura do nosso corpo ela é muito sensível. É muito sensível, então nós devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, gente. Cada órgão do nosso corpo é muito sensível, não aguenta tanta pressão. A pessoa sai brigando, sai xingando, sai discutindo e não quer saber. E o nosso corpo recebe tudo isso. Olha só o tamanho da nossa responsabilidade. E nós não devemos esquecer que quando nós desencarnarmos, vai ser perguntado de nós. Porque se o nosso corpo é um empréstimo concedido a Deus concedeu para nós, vai ser perguntado: meu filho, o que você fez do corpo que eu te confiei? E com que cara nós vamos responder? Se nós praticamos o nosso corpo através dos vícios e desse sentimento negativo, como é que nós vamos responder? Não é verdade? Imploramos para obter e de repente vem a gente estraga o nosso corpo, guardando mágoa, guardando ressentimento. É isso que a Espírito vem dizer assim para a gente. E o Emmanuel, ele fala também que ele fala assim que o apóstolo do cristianismo, Tiago, ele foi um médico sábio quando ele passou essa informação, tá? Quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. Porque quando a gente revela nossas próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Não tem um aparelho aqui na Terra que vai assim mostrar pra gente quando nós perdoamos a sujeira que sai da gente. Quando nós perdoamos, se tivesse um aparelho, nós iríamos ver ali aquela... É igual o soro, quando a gente está tomando soro que vai pingando, a gente vê quanta sujeira ia sair por aquela mangueirinha do soro quando nós perdoamos. Detritos que estavam guardados dentro de nós ao longo das reencarnações. É uma limpeza que a gente faz quando nós perdoamos. E ele fala que quando nós oramos uns pelos outros também, há uma verdadeira conversação sem fio pelas ondas do pensamento. Então, quando nós fazemos oração por aquela pessoa que nos prejudicou, aquela pessoa que nos magoou, aquela pessoa que nos traiu, que nos roubou, há uma verdadeira conversação sem fio pela onda do pensamento. E os espíritos superiores eles vão promover esse encontro de pensamento a pensamento. Não é fisicamente, não. Então, olha aí, custa a gente fazer oração em benefício daquela pessoa, porque aquela pessoa que nos prejudicou, meus irmãos, querendo ou não, é nosso irmão, é nossa irmã, é filha de Deus. A gente vê que, infelizmente, hoje há muitas situações não resolvidas entre os casais que separaram. É uma mágoa, é um ressentimento que um tem em relação ao outro, não é verdade? Mas antes de estar naquela condição de marido ou de esposa, é nosso irmão, é filho de Deus e que merece todo o respeito como ser filho de Deus. Então é isso, então orar por aquela pessoa, desejar o bem para ela.
emitir pensamento de amor, emitir pensamento de bondade. É assim que nós iremos obter a cura, porque o Tiago, ele afirma, que eu vou ler aqui, a cura, olha só, a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. Então, até lá é pura enganação, vai cuidar dos efeitos, mas a doença que é da alma vai permanecer do mesmo jeito. Então nós devemos investir na cura da alma, exercitando o perdão, exercitando a bondade, a prática do amor. Aí sim nós iremos obter essa cura tão necessária para cada um de nós. Porque quantas energias nós gastamos, nós despendemos em curar o nosso corpo que vai ficar aqui na Terra? Tem pessoas que ficam semanas e semanas em médico, fazendo exame e tudo mais, enquanto que poderia estar usando esse momento para o seu aprimoramento espiritual, que é o que nós viemos fazer aqui na Terra. Então, com essa lição aqui, com essa orientação, esse esclarecimento, que nós possamos olhar para nós mesmos e ver que tipo de pensamento que eu estou tendo, né? Será que o meu pensamento é mais de harmonia ou é desequilibrado? Se for assim desequilibrado, desajustado, vamos pensar sempre nos ensinamentos do Mestre Jesus, porque Jesus já deixou para a gente um roteiro da verdadeira felicidade. Já deixou aqui a receita para a nossa cura, que é o perdão das ofensas. Então, se alguém tem mágoa, ressentimento ainda com relação a determinada pessoa, que repensa no seu comportamento. Não é ir lá pedir perdão, não é isso, mas é não desejar o mal com aquela pessoa, porque essa distância, ela vai diminuindo. Quando vê aquela pessoa que a gente não queria ver ela nem pintada de ouro, ela está na nossa frente e nós vamos sentir um amor muito grande por ela. Porque nós somos filhos de Deus, destinados à nossa perfeição. Então aquela pessoa que a gente queria, ela longe, a gente vai sentir um amor, vai querer abraçar aquela pessoa com o tempo. E fazendo oração, desejando bem. À noite, quando for dormir, traz a imagem dela para o pensamento. E a espiritualidade vai promover esse encontro. Aí sim, aí com esse pensamento de paz, de reajustamento, nós iremos obter sim a cura real. Porque se não houver esse reajustamento íntimo, até lá nós vamos ficar sofrendo, vai ser escravo de médico, vai gastar muita energia para cuidar do corpo que vai ficar aqui na terra. Então vamos dar prioridade para a saúde da nossa alma. O Allan Kardec tem uma frase dele no Evangelho que ele fala que feliz daquele que cada noite ao dormir pode dizer assim: eu nada tenho contra o meu irmão. Gente, olha que beleza, poder colocar o travesseiro, a cabeça do travesseiro, não tem nada com relação a ninguém, eu sou de bem com todo mundo, eu posso andar na rua, em aniversário, em festa, na casa espírita, porque na casa espírita tem bebida também, né? Eu posso chegar na casa espírita, abraçar todo mundo, conversar com todo mundo, é melhor sair da nossa vizinhança, sair cumprimentando todo mundo, porque tem vizinhos que são de mal, tem vizinhos que brigam mais que tudo, né? Então, olha que beleza a gente ser essa pessoa que combina com todo mundo. Saúde para todos nós. Então, essa é a mensagem, tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a presença de cada um de vocês, e que realmente nós possamos acatar essa orientação do apóstolo Tiago, que é para o nosso próprio bem, né? Então, a todos vocês, o meu boa noite, desejo muita paz. Para quem está em tratamento, eu desejo um ótimo tratamento, que esteja receptivo, né, a esse tratamento, porque realmente surge efeito. Aderir a alguma atividade na casa espírita, né, Leelza? Vir aqui, estar em contato aqui com a casa, com os membros aqui, tudo isso faz parte desse reajuste íntimo, né? Desse reajustamento. Então, muito obrigada, boa noite.
Márcia e Regina. Então vamos praticar o perdão, gente. E assim a gente está promovendo a cura.